A família desprezou o filho por ser pobre, mas ele retornou anos depois milionário. Você já imaginou ser rejeitado pela sua própria família por ser pobre? Pois essa é a história real de um jovem que saiu de casa desacreditado, humilhado e sozinho, para retornar anos depois como um milionário de sucesso. O que ele enfrentou no caminho é uma lição poderosa sobre superação, coragem e como transformar o desprezo em combustível para vencer na vida. Fique comigo até o final para descobrir como esse filho desprezado virou inspiração para milhares. E por que a maior vitória dele não está no dinheiro, mas na sua liberdade. Se você gostou dessa história incrível de superação, não esquece de deixar seu like para ajudar o canal a crescer e mostrar que histórias reais como essa merecem ser compartilhadas. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo que vai transformar sua visão sobre vida, luta e sucesso. Vamos juntos nessa jornada de inspiração. Desde pequeno, ele já sentia que era diferente dos outros dentro da própria casa. Enquanto os irmãos ganhavam brinquedos novos no Natal, ele recebia roupas usadas. Quando havia sobremesa no almoço de domingo, era sempre a última colher que sobrava para ele. E muitas vezes, nem isso. Era o filho mais quieto, o que aprendia a calar na presença dos outros. Ninguém se importava muito com o que ele queria dizer. Ninguém perguntava como foi o dia na escola. E quando ele falava de sonhos como quero ser empresário ou um dia vou viajar o mundo, a resposta era sempre um sorriso irônico ou um olhar que dizia: com que dinheiro? Crescer dentro da própria casa e se sentir um estranho era mais doloroso do que qualquer tapa. Era um silêncio que machucava, que dizia o tempo todo que ele não era suficiente. A própria mãe dizia que ele era muito desligado, como se ser sensível fosse um defeito. O pai, quando falava com ele, era apenas para dar ordens ou cobrar algo. Nunca para elogiar. Nunca para abraçar. E os irmãos? Esses o tratavam como um peso extra. Alguém que só atrapalhava. Ele não era ruim. Na verdade, ele era o mais prestativo da casa. Sempre ajudava com os pratos. Limpava o que ninguém queria limpar. Cuidava dos sobrinhos, mesmo sem receber um obrigado. Mas nada disso era suficiente. Enquanto os outros eram notados até quando erravam, ele passava despercebido mesmo quando acertava. Era como se a casa tivesse uma regra invisível. Esse filho aqui é o que vai dar errado. Uma profecia cruel que todos pareciam repetir, até ele quase acreditar. Na escola, ele se esforçava, tirava boas notas, mas a família nunca comparecia nas reuniões. Em aniversários, ninguém fazia questão. Os irmãos ganhavam festas, bolos decorados. Ele ganhava um parabéns dito às pressas. Quando a tia chegou a comentar: vocês quase esquecem o aniversário dele todo ano, a mãe respondeu rindo: ah, mas ele nem liga para isso. Como se a frieza fosse culpa dele e não deles. O quarto dele era o menor da casa. Mal cabia uma cama e um guarda-roupa antigo. Era escuro, abafado e ficava perto do depósito. Mas era lá que ele se refugiava. Lá que chorava em silêncio. Lá que escrevia seus planos em cadernos velhos. Ideias de negócios, desenhos de como queria sua casa no futuro, frases motivacionais copiadas da internet. Ele se agarrava nesses sonhos como quem se agarra a uma tábua de salvação. Porque se não fosse isso, o que mais restaria? Ele cresceu com o corpo ali, dentro daquela casa. Mas o coração, a esperança, a visão, sempre estiveram longe. Ele sabia que se ficasse preso naquele ciclo, ele iria definhar como os outros. Seria mais um adulto frustrado, jogando a culpa no mundo. E isso ele não aceitaria. Não mesmo. Mas o que mais doía não era a pobreza. Era o desprezo. Era saber que, mesmo pobre, ele merecia amor. E nem isso lhe foi dado. O amor que ele viu os irmãos receber. O carinho que os pais demonstravam entre si. Os abraços que sobravam para os outros e faltavam para ele. Era como se ele estivesse sempre tentando provar que também merecia ser visto. Que também era parte daquilo tudo. Mas não bastava. E quanto mais ele se doava, mais invisível se tornava. A casa em que ele morava era cheia de gente, mas ele cresceu sentindo-se sozinho. E essa solidão, essa dor silenciosa,
seria exatamente o que um dia se transformaria em força, porque ali, naquele mesmo quarto abafado, ele jurou para si mesmo: um dia todos vão me ver, e esse dia ainda ia chegar. As feridas mais profundas que ele carregava não vinham de gritos ou brigas, mas sim dos pequenos gestos do dia a dia que deixavam marcas silenciosas. Foi durante a infância e a adolescência que ele começou a notar o quanto era tratado de forma diferente, não com agressividade direta, mas com uma indiferença que doía mais do que qualquer castigo. O que mais machucava eram as comparações disfarçadas de elogios aos outros. Quando o irmão mais velho voltava da escola com notas medianas, todos comemoravam. Ele é esforçado, vai longe. Mas quando ele trazia boletins com notas altas, a mãe mal olhava. Às vezes, soltava um: fez mais do que obrigação. O que para os outros era mérito, para ele era obrigação. Como se tudo o que ele fizesse nunca fosse digno de aplauso. Como se a única função dele ali fosse cumprir tarefas, sem esperar reconhecimento algum. As feridas se aprofundavam nos detalhes. Certa vez, um parente trouxe presentes de viagem para toda a família. Camisas, relógios, perfumes, mas para ele sobrou apenas um chaveiro sem valor. Era pequeno demais para dizer algo, mas grande o suficiente para ele entender que não era prioridade. Outro dia, na escola, ele foi chamado para representar a turma numa competição de matemática. Quando chegou em casa animado com a notícia, a resposta foi um balde de água fria. Para que isso vai servir? Vai ganhar dinheiro com isso? Disse o pai, rindo com desdém. Aquela frase ficou ecoando na mente dele por semanas. Cada risada de desprezo, cada olhar de impaciência quando ele tentava contar algo que gostava, era como um tijolo empilhado no muro que o separava emocionalmente da própria família. Ele sentia que nada do que dizia era levado a sério, como se sua voz estivesse ali só para preencher o silêncio, não para ser ouvida. E os aniversários sempre foram um lembrete cruel de como ele era esquecido. Uma vez todos estavam reunidos celebrando o aniversário da irmã. A casa estava cheia, decoração nas paredes, bolo, encomendado, música alta. Só que exatamente uma semana depois, no dia do aniversário dele, não houve nenhum parabéns ao acordar. Ele levantou, vestiu o uniforme e saiu para a escola como em qualquer outro dia. Ninguém lembrou. Ou pior, lembraram, mas fingiram que não importava. Ao voltar da aula, ainda teve que lavar a louça do almoço. Foi naquele momento, com os olhos fixos no fundo da pia, que ele entendeu. Para eles, ele não tinha importância. Esses momentos se repetiam com frequência. Assustadora. Numa discussão entre irmãos, ele era sempre o culpado, mesmo sem abrir a boca. Quando alguém quebrava algo, era mais fácil dizer que foi ele. E ninguém duvidava. Ele se tornou o bode expiatório perfeito, porque não reclamava, não reagia. E talvez por isso mesmo, continuavam fazendo. As palavras mais comuns que ele ouvia em casa eram: fica na tua, você só atrapalha. Se dependesse de você, a casa caía. Frases ditas como piadas, mas que carregavam o peso de uma rejeição constante. Aos poucos, essas palavras viraram vozes internas. Ele começou a se questionar se de fato era inútil, se talvez estivesse mesmo fadado a ser o fracassado que tanto diziam. Mas havia algo dentro dele que se recusava a aceitar esse destino. Mesmo ferido, ele observava o mundo à sua volta com olhos diferentes. Enquanto os irmãos só pensavam no agora, ele pensava no futuro. Enquanto todos zombavam de seus sonhos, ele pesquisava, escrevia ideias em folhas soltas, aprendia o que podia. E foi nesse contraste entre o desprezo que recebia e a grandeza que imaginava que ele foi se moldando. As feridas que a família causou, sem nem perceber, se tornaram as cicatrizes que ele levaria como armadura. E embora ainda não tivesse saído de casa, ele já havia se desconectado emocionalmente daquele ambiente. Porque a pior solidão não é estar longe das pessoas, é estar rodeado por elas, e ainda assim se sentir invisível. E foi nesse vazio que ele decidiu. Nunca mais dependeria da aprovação de ninguém. Se quisesse mudar de vida, teria que fazer isso por si mesmo, e ele faria, custe o que custar.
Foi numa tarde de calor insuportável que tudo mudou. Ele tinha acabado de completar 17 anos e estava decidido a dar o próximo passo. Fazer um curso técnico que poderia abrir as portas para seu primeiro emprego de verdade. Era uma chance pequena, mas era uma chance real. A matrícula não custava muito, mas para ele, que não tinha nem dinheiro para o transporte direito, era um desafio enorme. Mesmo assim, ele acreditava que a família o ajudaria. Afinal, era algo sério. Era a primeira vez que ele pedia algo diretamente. Criou coragem, juntou os documentos, foi até a cozinha onde todos estavam almoçando e disse com a voz firme: "Preciso da ajuda de vocês para pagar um curso. Eu quero muito fazer e posso conseguir um trabalho com isso." O que veio depois, ele nunca mais esqueceu. Primeiro, o silêncio. Aquele silêncio que mais parece um julgamento. Depois, o olhar cínico do irmão mais velho. "Curso pra quê? Vai trabalhar de qualquer jeito. Esse negócio de estudar é desculpa para ficar enrolando em casa." A mãe completou sem tirar os olhos do prato. "Se a gente for ajudar todo mundo que inventa de estudar, a casa quebra. A gente não tá nadando em dinheiro." O pai, com a voz mais fria que o gelo, sentenciou: "Se quiser fazer esse curso, arruma um jeito. Aprende a se virar." E foi isso. Ninguém perguntou o nome do curso, ninguém se ofereceu para ver como funcionava, ninguém sequer olhou nos olhos dele. Era como se ele tivesse pedido algo absurdo, como se tentar crescer fosse uma afronta. Ele ainda tentou argumentar. Disse que era uma oportunidade de mudar de vida, que o curso poderia garantir um emprego com carteira assinada, que ele podia retribuir depois. Mas tudo foi em vão. O pai se levantou da mesa e soltou a frase que rasgou o coração dele: "Você nasceu pobre e vai morrer pobre. Fica sonhando demais, depois quebra a cara." As palavras bateram como murros, não só pela dureza, mas pela certeza com que foram ditas. Ali, naquele instante, ele entendeu que o maior obstáculo não era a falta de dinheiro, era a falta de fé. Sua própria família não acreditava que ele podia ir além. Eles o viam como um peso, um fracasso anunciado. E mais, pareciam torcer para que ele não conseguisse, porque se ele vencesse, colocaria todos eles em confronto com a própria mediocridade. Naquela noite, ele não jantou. Ficou trancado no quarto, deitado na cama fina, olhando para o teto, enquanto segurava o choro. Mas não era um choro de tristeza. Era raiva. Uma raiva gelada, que queimava por dentro. Pela primeira vez, ele sentiu que não tinha mais nada a perder. E essa sensação o libertou. Ele se levantou, pegou uma mochila velha e escreveu um bilhete simples: "Não vou mais incomodar. Vou atrás da minha vida." Saiu sem fazer barulho, com R$100 no bolso e uma coragem que nem ele sabia que tinha. Não havia para onde ir, não tinha plano certo, mas ele sabia o que não queria. Viver mais um dia naquela casa, onde sua existência era um incômodo, onde ser pobre era tratado como sentença perpétua e tentar vencer era motivo de zombaria. Aquela primeira noite fora de casa foi a mais difícil da vida dele. Dormiu num banco de praça, com a mochila como travesseiro, e a mente fervendo de pensamentos. Mas mesmo ali, cercado de incertezas, ele se sentia mais livre do que nunca. Pela primeira vez, ninguém ia dizer que ele não podia. Pela primeira vez, ele teria que provar tudo, sozinho. E no fundo ele sabia, ou vencia, ou morria tentando. Por que voltar para aquela casa? Nunca mais. Ele prometeu isso olhando para o céu escuro, com os olhos ardendo e o coração pulsando. Eles vão me ver vencer, e vão se arrepender de tudo. Esse foi o pacto que ele fez naquela madrugada. Um pacto que mudaria sua história, e também a deles. Na manhã seguinte, com o sol ainda surgindo no horizonte, ele já estava de pé, suado, com a roupa amassada e o rosto marcado pelo sono mal dormido. Mas, no peito, algo novo pulsava. Liberdade. Não havia café da manhã esperando, nem ninguém perguntando como ele estava. Mas isso não importava. Aquilo que tanto doía na casa onde cresceu, o desprezo, o abandono, a indiferença, agora se tornava combustível. Ele andou pela cidade como se procurasse algo que nem sabia o nome. Entrou em comércios, perguntou por vagas, tentou uma padaria, uma oficina, uma lanchonete, e ouviu muitos: "Não estamos contratando." Mas ele não se abateu.
À tarde, conseguiu o... Primeiro, talvez. Um pequeno restaurante de bairro precisava de alguém para lavar pratos. O dono disse que não podia pagar muito. Ele respondeu: "Não tem problema, só me deixa mostrar que eu sei trabalhar." E assim, começou a construir o que ninguém esperava que ele fosse capaz de construir: sua própria vida do zero. Ele lavava pratos até tarde, varria o chão, limpava o banheiro, organizava o estoque. Era o último a sair, o primeiro a chegar. E mesmo exausto, ainda arrumava tempo para estudar. Pelo celular emprestado de um colega. Aprendia sobre vendas, marketing, empreendedorismo, tudo de forma gratuita, com vídeos e apostilas baixadas na Lan House. Aos poucos, foi guardando cada centavo que ganhava. Não gastava com besteiras, não saía, não comprava roupa nova. Usava tudo o que tinha em prol do que ele acreditava ser seu verdadeiro destino, provar que não nasceu para ser mais um invisível. E isso exigia sacrifícios. No início, dividia um quartinho minúsculo com mais 2 rapazes que também estavam tentando sobreviver. Às vezes, mal dormia direito. Às vezes, jantava apenas arroz com ovo e ainda agradecia por isso, porque ao menos agora ele sentia que estava no controle. Aos poucos, seu esforço começou a ser notado. O dono do restaurante, vendo sua dedicação, passou a confiar tarefas a mais. Ele começou a ajudar no caixa, depois na entrega de pedidos, até que 1 ano depois, o dono o chamou para conversar. "Você tem visão. Já pensou em abrir algo seu um dia?" Ele riu na hora, mas a pergunta ficou ecoando na mente. Sim, ele sempre pensou. Desde o quarto abafado da infância, ele desenhava ideias de negócios. Só nunca teve a chance. Mas agora, talvez fosse o momento. Juntando o pouco que tinha economizado, pegou livros de segunda mão e começou a estudar ainda mais. Cursos gratuitos, aulas online, fóruns de empreendedores. Ele mergulhou no conhecimento com uma fome que poucos conheciam. Não queria apenas ganhar dinheiro. Queria entender como sair de vez da pobreza. Com inteligência e visão. Com o tempo montou sua primeira ideia: vender lanches artesanais na rua, perto de uma faculdade. Com um carrinho simples e uma placa feita à mão, começou a vender hambúrgueres à noite, depois do expediente no restaurante. Era cansativo, mas ele se recusava a parar. Fazia tudo com cuidado, atendia bem, oferecia combos e brindes criativos. As pessoas começaram a voltar. Em pouco tempo, virou conhecido na região como o cara do lanche top. Um vídeo de um cliente viralizou mostrando a simpatia dele e a qualidade dos produtos. E aquilo, sem ele saber, seria o começo da virada. A fila começou a aumentar, o faturamento dobrou e em menos de 1 ano, ele largou o restaurante e alugou seu primeiro ponto fixo. Enquanto a pequena lanchonete prosperava, ele crescia por dentro. Já não era mais o menino calado da infância. Agora falava com firmeza, negociava com fornecedores, contratava funcionários, inclusive alguns jovens que também haviam sido desprezados por suas famílias. Ele fazia questão de dar oportunidade, porque sabia exatamente como é não ser enxergado. Cada conquista, cada meta batida, era uma resposta silenciosa para tudo o que ouviu no passado. E no fundo, ele sabia. Estava longe de ter chegado onde queria, mas já estava muito mais perto do que todos disseram que seria possível. Aquele garoto rejeitado tinha partido com nada, além de coragem, e agora começava a se tornar algo que nem ele imaginava. Um símbolo de superação viva. Mas a parte mais intensa da história ainda estava por vir, porque em breve ele voltaria. E o passado, enfim, o veria de frente. Os primeiros anos longe de casa foram uma verdadeira travessia no deserto. Não havia aplausos, não havia apoio, não havia ninguém segurando sua mão quando tudo parecia desabar. A realidade da vida adulta chegou como um soco no estômago. Trabalhar, pagar aluguel, cuidar da própria alimentação, estudar por conta própria, tentar entender impostos, contratos, fornecedores, tudo isso, sem nenhuma base familiar, sem conselhos ou suporte emocional. Cada erro custava caro. Cada acerto era uma vitória silenciosa, que só ele mesmo presenciava. O que mais machucava não era a exaustão do trabalho dobrado ou as noites em claro tentando resolver problemas que ele nem sabia por onde começavam.
O que mais machucava era saber que, do outro lado da cidade, sua família nem sequer se perguntava onde ele estava. Ninguém ligou, ninguém procurou, nenhuma mensagem, nenhuma saudade. Mas dentro dessa solidão, ele descobriu a sua força mais brutal. Descobriu que não precisava da aprovação de ninguém para se tornar grande. E quanto mais o mundo tentava derrubá-lo, mais ele se erguia. A cada dia, aprendia algo novo. Sobre marketing, sobre atendimento ao cliente, sobre liderança, sobre equilíbrio emocional. Lia livros de segunda mão, assistia vídeos com fones de ouvido quebrados, perguntava tudo aos poucos mentores que cruzavam seu caminho. Era um autodidata compulsivo, determinado a entender o jogo da vida e vencer, mesmo que tivesse começado vários níveis atrás. Cada degrau que subia, ele subia carregando as lembranças de tudo que ouviu na infância. As frases que diziam que ele era inútil, que nunca daria em nada, que pobre tem que se conformar. E a cada meta alcançada, ele imaginava o rosto daqueles que o desprezaram. Isso não era vingança, era combustível. Com a pequena lanchonete estabilizada, ele decidiu diversificar. Começou a vender combos especiais por delivery. Investiu em embalagens criativas com frases motivacionais. Cada hambúrguer que saía da cozinha era uma mensagem. Você pode ser quem quiser. E essa energia começou a atrair mais do que clientes. Começou a atrair atenção. Um influenciador local passou por lá, provou o lanche e fez um vídeo elogiando a história do menino que saiu do nada. Esse vídeo viralizou na cidade. Em pouco tempo, reportagens locais começaram a procurá-lo. Ele contava sua história com humildade, sem atacar ninguém, mas deixando claro que tudo o que construiu veio da dor transformada em disciplina. E ali, naquele momento, o menino rejeitado começava a virar referência. Não era mais o filho pobre que todos ignoraram. Era agora o jovem que estava criando um império com as próprias mãos. Mas mesmo com o sucesso crescente, ele ainda vivia com simplicidade. Não ostentava. Continuava vestindo roupas simples, com o mesmo corte de cabelo de sempre. Mas algo dentro dele havia mudado profundamente. Agora, ele não tinha mais medo de fracassar. Porque ele já havia vivido o fracasso que é não ter ninguém por você. E sobreviver àquilo o tornava invencível. Começou a guardar dinheiro de forma estratégica. Investia parte do lucro. Começou a aprender sobre imóveis, sobre franquias, sobre gestão de equipe. Sua visão crescia e, junto com ela, sua empresa também. Em poucos anos, abriu uma segunda unidade da lanchonete, depois uma terceira, até que decidiu transformar seu modelo em franquia. Jovens do Brasil inteiro começaram a procurar seu negócio para replicar. E ele fazia questão de dar prioridade a quem vinha de baixo, porque sabia exatamente o gosto amargo que é começar sozinho. E mesmo com tanto crescimento, com tanto reconhecimento e sucesso, ele ainda carregava um silêncio dentro de si. Um silêncio que morava no fundo do peito e que de vez em quando apertava. Era a ausência de algo que não se compra: família. Apesar de tudo que passou, ele ainda se perguntava: será que um dia eles pensaram em mim? Será que em algum momento sentiram remorso? Mas a resposta nunca vinha. E talvez no fundo ele já soubesse que aquela parte da história só teria fim quando ele voltasse. Não como o menino que foi embora, mas como o homem que voltou maior do que todos imaginavam. E esse dia estava chegando. O reencontro começou de forma silenciosa, quase invisível. Era uma tarde comum quando ele decidiu passar pela antiga rua onde cresceu. O bairro parecia menor, as casas pareciam mais velhas, mas os sentimentos, esses ainda estavam intactos. Cada esquina trazia uma memória, cada calçada, uma lembrança enterrada. Ele caminhava devagar, observando a vizinhança, e ninguém parecia reconhecê-lo. Afinal, o garoto franzino, magro e com um olhar triste que um dia saiu dali, havia se transformado num homem de postura firme, vestindo um terno bem alinhado, com um carro importado estacionado discretamente do outro lado da rua. Quando ele parou em frente ao portão da antiga casa, o tempo pareceu congelar. A mesma pintura desbotada, o mesmo jardim mal cuidado. A única diferença visível era o peso dos anos.
tanto no imóvel quanto nas pessoas que viviam ali. Ele apertou a campainha e ouviu passos lentos se aproximando. Era a mãe. Quando abriu o portão e o viu, demorou alguns segundos para reconhecê-lo. A expressão dela mudou do espanto para a confusão, e logo depois para uma mistura de vergonha e desconforto. "Filho?" ela murmurou como se duvidasse do que via. Ele apenas sorriu. Não havia mágoa em seu olhar, apenas a tranquilidade de quem venceu. Ela o convidou para entrar e ele aceitou. O ambiente dentro da casa estava igual. Os mesmos móveis antigos, a mesma disposição de cômodos, mas o clima era outro. Os irmãos, agora adultos, surgiram curiosos. Ao vê-lo ali, bem vestido, com presença marcante, a atmosfera mudou. Sorrisos forçados surgiram, como se o passado pudesse ser apagado com um "quanto tempo, hein?" Mas ele lembrava. Cada risada abafada, cada desprezo, cada vez que foi tratado como um fardo. Sentaram-se à mesa. Café foi servido, como se estivessem tentando recriar uma sensação de normalidade que jamais existiu entre eles. Começaram a perguntar sobre sua vida, e ele respondeu com calma, sem vanglória. Contou da empresa, das franquias, das entrevistas, de como chegou onde chegou. Mas o que mais chamava a atenção não era o que ele dizia, mas a forma como ele dizia. Ele não precisava provar nada. Sua presença falava por si. E quanto mais ele falava, mais os olhares da família mudavam. A arrogância deu lugar ao constrangimento. As piadas internas que um dia o feriram, agora soavam pequenas diante do sucesso que ele construiu com as próprias mãos. Foi nesse ponto que o pai, que até então permanecia em silêncio, pigarreou e pediu para falar a sós com ele. Foram até o quintal. Lá, com um olhar que misturava orgulho tardio e arrependimento mal disfarçado, o pai disse: "Eu errei com você. Achei que você não ia dar em nada. Me perdoa." Aquele pedido não apagava. Anos de dor, mas abria uma brecha. Uma ferida antiga começava ali a cicatrizar. O filho não respondeu imediatamente. Apenas respirou fundo, olhou nos olhos do pai e disse: "O tempo ensina o que a arrogância não deixa ouvir." Não havia rancor em sua voz, só verdade. No fim daquela visita, ele se levantou, apertou a mão de cada um e saiu com a mesma calma com que entrou. Não precisava mais da aprovação deles. Não queria vingança, nem reconciliação forçada. Só queria mostrar que o menino pobre, que todos um dia desprezaram, se transformou num homem respeitado. E mais que isso, num homem livre. Livre da necessidade de ser aceito. Livre da dor do passado. Livre do peso da rejeição. Ao entrar no carro e olhar pelo retrovisor, ele não viu uma casa. Ele viu um ciclo sendo encerrado. Porque ali, naquele momento, ele entendeu. Não era mais sobre ser reconhecido pela família. Era sobre reconhecer a si mesmo como vencedor. Com o passar das semanas, a história do retorno do filho rejeitado começou a ecoar não apenas dentro das paredes daquela casa, mas também entre vizinhos, antigos colegas de escola e conhecidos da cidade inteira. Ele, que antes era lembrado como o menino humilde, motivo de piadas por não ter roupas novas ou brinquedos caros, agora se tornava símbolo de superação. Muitos começaram a comentar sobre sua mudança, tentando reconstruir o passado como se sempre tivessem acreditado nele. Mas ele sabia. A maioria daqueles olhares agora curiosos jamais lhe estenderam a mão quando ele mais precisava. Era como se a memória seletiva dessas pessoas convenientemente apagasse os anos de desprezo. E agora, com ele em evidência, todos queriam se reaproximar. Em meio a tudo isso, ele começou a receber mensagens de parentes distantes, tios que nunca ligaram, primos que zombavam da sua simplicidade, todos tentando se reconectar. "Família é família, né?" diziam em tons melosos, tentando disfarçar o interesse com afeto. Mas ele havia amadurecido. Entendia que vínculos verdadeiros não nascem do sucesso, e sim do apoio nas fases mais difíceis. Por isso, manteve uma postura cordial, mas distante. Aprendeu a filtrar quem realmente se importava e quem apenas queria tirar proveito de sua nova posição. Não havia mais espaço para relações tóxicas. Agora, ele controlava quem entrava e permanecia em sua vida.
Essa postura, porém, despertou incômodos. Alguns familiares começaram a dizer que ele estava snob, que deixou o sucesso subir a cabeça. Mal sabiam que o sucesso não o mudou, apenas revelou quem sempre foi. Ainda assim, havia uma parte dele que sentia um vazio, porque por mais que ele tivesse prosperado, a dor do abandono e da humilhação ainda existia. E em vez de fingir que não sentia, ele decidiu usar essa ferida como combustível para algo maior. Fundou um projeto social voltado para jovens em situação de vulnerabilidade. Queria criar oportunidades para aqueles que, como ele, foram desacreditados por todos. O projeto oferecia cursos, palestras, mentorias e, principalmente, acolhimento. Não era só sobre ensinar a ganhar dinheiro. Era sobre mostrar que cada um tem valor, mesmo quando o mundo inteiro insiste em dizer o contrário. Essa iniciativa rapidamente ganhou visibilidade e foi destaque em jornais locais e até mesmo em portais nacionais. Ele era agora não apenas um empresário bem-sucedido, mas também um agente de transformação. E foi aí que o impacto do seu retorno tomou uma dimensão ainda maior. Um antigo professor que, certa vez, o menosprezou em sala de aula dizendo que pobre só serve para trabalhar para os outros. Apareceu no centro comunitário do projeto, agora buscando se voluntariar. O reencontro foi simbólico. O professor, visivelmente mais velho, trazia nos olhos um arrependimento sincero. Ao ver seu ex-aluno liderando aquela multidão com sabedoria e propósito, percebeu o quanto havia sido limitado em sua visão de mundo. O empresário, por sua vez, o recebeu sem rancor, porque entendeu que transformar o mundo também era perdoar. Não para justificar o passado, mas para se libertar dele. Naquele ponto da história, ele já não precisava provar mais nada. Seu sucesso falava por si. Mas o que realmente causava impacto era a forma como ele escolheu usar sua trajetória. Em vez de se fechar em um mundo luxuoso e distante, ele decidiu estender a mão para os que ainda estavam na mesma situação em que um dia se encontrava. Seu nome, que antes era ignorado até pela própria família, agora se tornava inspiração. Não por ostentar riqueza, mas por representar resiliência. Porque no fim das contas, ele compreendeu que a verdadeira vitória não era ser aceito por aqueles que o desprezaram, era ajudar outros a nunca passarem pelo que ele passou. E isso era muito mais poderoso do que qualquer fortuna. A fama do filho rejeitado que retornou milionário não parava de crescer. Mas, com o tempo, ele percebeu que ainda havia algo não resolvido. A dor silenciosa que carregava da infância, quando ouvia os próprios pais dizerem que ele nunca daria em nada. Aquilo ecoava como um sussurro cruel nas noites mais silenciosas, mesmo agora cercado de conforto, sucesso e reconhecimento. A ferida aberta não era causada pelo desprezo do mundo, mas pela falta de amor vindo de quem mais importava. Por isso, ele tomou uma decisão difícil. Precisava de um último acerto de contas, não por vingança, mas por libertação. Queria olhar nos olhos daqueles que o rejeitaram e perguntar: por quê? Era chegada a hora de confrontar o passado de frente, sem máscaras, sem plateia, sem aplausos. Ele marcou um jantar em sua casa, um espaço luxuoso, mas com um clima acolhedor. Preparou tudo nos mínimos detalhes. Pratos favoritos da infância, músicas suaves e até o perfume de flores que sua mãe costumava cultivar no jardim antigo. Queria que aquele ambiente despertasse memórias, boas e ruins. Quando os pais e irmãos chegaram, estavam visivelmente desconfortáveis. O luxo em volta parecia mais um lembrete de tudo que eles haviam ignorado do que um símbolo de orgulho. Sentaram-se à mesa em silêncio, trocando olhares evasivos. Ele, com serenidade, iniciou a conversa dizendo que não queria acusar ninguém, apenas entender. E assim, começou a relatar suas memórias. O Natal em que ficou sem presente, o dia em que pediram para que ele não envergonhasse a família com suas roupas simples na festa da escola. E todas as vezes que ouviu que nasceu para ser empregado. A tensão era quase palpável. A mãe, em lágrimas, foi a primeira a falar. Confessou que sempre teve medo da pobreza e projetava esse medo nos filhos. Disse que o desprezo era, na verdade,
uma tentativa desajeitada de empurrá-lo para fora daquele ciclo, mas reconhecia agora o quanto falhou como mãe ao não acolhê-lo. O pai permaneceu em silêncio por longos minutos, até finalmente admitir que, no fundo, sentia inveja do filho. Disse que o desprezava por ver nele a coragem que nunca teve de mudar de vida. Aquela confissão foi como uma descarga elétrica em todos à mesa. O irmão, que antes o ridicularizava, pediu desculpas dizendo que só reproduzia o que via dentro de casa. Pela primeira vez em décadas, a família se olhava nos olhos, não como estranhos presos em seus próprios traumas, mas como seres humanos quebrados tentando se reconstruir. O jantar terminou sem grandes abraços, sem perdão imediato, mas com uma sensação de verdade. Aquela era a primeira semente de uma possível reconciliação. Ele sabia que o processo seria longo. Perdoar não era esquecer, nem justificar. Era escolher não carregar o peso que não lhe cabia mais. Saindo daquela noite, ele se sentia mais leve. Não porque tudo estava resolvido, mas porque pela primeira vez o silêncio foi quebrado. Aqueles que o ignoraram tiveram que encarar seus próprios erros. E isso, por si só, já era uma forma de justiça emocional. Na manhã seguinte, ele recebeu uma carta deixada pela mãe. Escrita à mão, tremida, mas sincera, dizia: "Eu não soube amar você da forma certa, mas se me permitir ainda quero tentar aprender." Ao ler aquilo, seus olhos se encheram de lágrimas. Não havia mais espaço para mágoas. Ele havia vencido não apenas financeiramente, mas espiritualmente, porque a maior riqueza que alguém pode conquistar é a paz com a própria história. Naquela manhã ensolarada, dias após o jantar da reconciliação, o agora milionário acordou diferente. Não era o conforto da mansão, nem o saldo na conta bancária que o deixava em paz. Era o silêncio interno. Pela primeira vez em muitos anos, ele não sentia raiva ao lembrar do passado, nem culpa por ter vencido sem apoio. Mas havia uma sensação que o inquietava, um chamado mais profundo. Sentia que sua história não poderia terminar apenas com o perdão familiar. Ela precisava servir a um propósito maior. Ele queria transformar sua dor em ponte, uma ponte para outros jovens que, assim como ele, foram desacreditados, humilhados e empurrados para os cantos invisíveis da sociedade. A ferida cicatrizada agora virava combustível para algo maior. Era hora de reescrever não só a sua história, mas a de muitos. Decidido, ele voltou ao bairro onde cresceu. As ruas ainda tinham as mesmas rachaduras, os muros desbotados, os rostos sofridos, mas os olhares mudavam ao vê-lo. Alguns o reconheciam com orgulho, outros com surpresa, e alguns até com vergonha por terem participado da exclusão. Mas ele não voltou para cobrar nada de ninguém. Voltou com um propósito: criar um projeto social voltado para jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo capacitação, apoio psicológico, acesso à educação e, acima de tudo, um lugar onde pudessem ser ouvidos e respeitados. Chamou o projeto de Renascimento. O nome não era à toa. Representava a segunda chance que ele mesmo precisou criar quando ninguém acreditava. Os primeiros meses foram desafiadores. Muitos desconfiavam das intenções dele. Achavam que era só marketing pessoal ou tentativa de limpar a imagem da família. Mas ele permaneceu firme, presente, todos os dias, ouvindo histórias, abraçando dores, inspirando jovens a acreditarem em si mesmos. Mostrava fotos da infância, contava como vendia doces na rua, como foi expulso de casa, como dormia em pensões baratas, tentando manter a dignidade. Aquilo gerava identificação imediata. Ele não era um milionário distante em um palanque. Era um sobrevivente que estendia a mão para outros sobreviventes. O projeto começou a ganhar força, patrocinadores, apoio de empresas, até reconhecimento da mídia, mas nada disso o movia mais do que ver um jovem dizendo: "Você me fez acreditar que eu posso." Foi nesse processo que ele reencontrou sua verdadeira missão. O dinheiro que antes parecia o fim, agora era apenas meio. Ele percebeu que o que realmente preenche a alma não são cifras, mas impacto. O que realmente define o sucesso não é o que você conquista para si, mas o que você transforma ao seu redor. E foi ali,
naquele antigo campo de futebol de terra batida, onde tantas vezes chorou, que ele viu um menino correndo com um caderno na mão dizendo: "Tio, olha o que eu escrevi, quero ser escritor que nem você." E naquele instante, ele entendeu. Seu retorno à origem não era uma volta por cima. Era o início de um ciclo de cura coletiva. A fama que antes vinha das manchetes sobre fortuna agora dava espaço para documentários, palestras e depoimentos emocionantes. Ele começou a viajar o país contando sua história em escolas, universidades e comunidades carentes. Dizia com firmeza: "O mundo pode te ignorar, mas nunca ignore quem você é, porque sua verdade é seu maior poder." A cada palco que pisava, plantava sementes. A cada jovem que encontrava, reacendia esperanças. Ele havia sido desprezado, sim, mas agora era a prova viva de que até o filho rejeitado pode se tornar o alicerce de um futuro inteiro. Anos se passaram desde que ele voltou à sua cidade natal. O projeto social cresceu, ultrapassando fronteiras, ganhando visibilidade internacional e transformando centenas de vidas. A sua jornada de rejeição à reconstrução inspirava livros, entrevistas e até propostas para adaptações cinematográficas. Mas, em meio a tantas realizações, ele sabia que ainda faltava uma última peça nesse quebra-cabeça emocional. Um verdadeiro encerramento com sua família. Não o tipo de encerramento que vem com abraços forçados ou sorrisos em jantares de aparências, mas o encerramento silencioso, interno, aquele que acontece quando você entende de fato que certas feridas cicatrizam não porque o tempo passou, mas porque você aprendeu a olhá-las com compaixão. Era chegada a hora de visitar o túmulo do pai. O homem que, mesmo ausente, foi o gatilho de toda sua busca por valor. Naquela tarde nublada, ele caminhou lentamente pelo cemitério. Carregava uma flor simples nas mãos e nenhuma expectativa no coração. Parou diante da lápide que levava o sobrenome que ele sempre tentou honrar, mesmo quando foi renegado por ele. Ficou ali em silêncio por longos minutos, encarando a pedra fria, como se o tempo tivesse parado. E então falou, sem raiva, sem rancor, sem teatralidade. Apenas disse: "Pai, eu entendi. Você me ensinou com a ausência o que é presença, com o silêncio, o valor da voz, com a rejeição, o poder da aceitação." E ali, sozinho, ele chorou. Não o choro de dor, mas o choro de libertação. Porque perdoar não é aceitar o que foi feito, é se libertar do peso que aquilo causa. E naquele instante, ele não era mais o filho pobre rejeitado. Era o homem completo que escolheu não carregar a dor de gerações passadas. De volta à cidade, uma surpresa o aguardava. Um grupo de jovens do projeto preparou uma homenagem surpresa. Um mural gigante com a imagem dele, cercado por frases ditas nos encontros e oficinas. No topo, uma mensagem em letras garrafais. "Você nos ensinou que não somos o que a família diz, mas o que escolhemos ser." Ao ver aquilo, ele sentiu o coração aquecer, porque ali estava a resposta final que ele buscou por toda a vida. Ele não precisava mais da aprovação da mãe, do pai, dos tios que o humilharam. Sua nova família era aquela construída com propósito, verdade e amor. E foi naquele mural, entre lágrimas e aplausos, que ele sorriu de verdade. Pela primeira vez em décadas, ele se sentia pertencente. O ciclo estava completo. Não porque tudo se resolveu de forma perfeita, mas porque ele entendeu que a verdadeira vitória não é o retorno triunfal, e sim o que você constrói com o que foi quebrado. Ele fez da rejeição um pilar, da dor um mapa e, do silêncio, uma mensagem. Agora, ele não precisava mais provar nada a ninguém. Aquele garoto pobre, desprezado pela própria família, havia se tornado não apenas um milionário, mas um legado vivo. E enquanto olhava as luzes da cidade acesas ao longe, pensou: se eu conseguir, qualquer um pode. E com isso, virou as costas para o passado. Não para fugir dele, mas para continuar andando, livre, leve e finalmente em paz. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa o seu like agora para mostrar que histórias de superação como essa merecem ser ouvidas por mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal
e ativar o sininho para receber todas as novidades que vão te inspirar a nunca desistir dos seus sonhos. Não importa o desafio. Aqui, a sua motivação nunca para. Vem fazer parte dessa comunidade que só cresce.